Pessoal, então, dando continuidade ao nosso seminário, eu quero convidar o Eider, do MAB, para dar uma breve saudação. Movimentos Atingidos por Barragem é um grande parceiro do Sindaema em muitas lutas, né? Lutamos pela água. Eu queria, ontem não puderam estar conosco aqui na mesa de abertura, né? Estavam fazendo uma luta e hoje conseguiram estar aqui. E amanhã nós estaremos lá também fazendo atividade em Colatina, e o Eider vai falar um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom dia, pessoal. Acho que agradecer aqui o Sindaema pelo convite, justificar, né, como a Manu já falou, né, ontem a gente não pôde estar aqui presente na mesa de abertura. Estamos em jornada de lutas no mês de março. Exatamente hoje é o dia do aniversário do MAB, né, o movimento completa 33 anos. Né, então, hoje a gente comemora o Dia Nacional de Luta, nacional e internacional, né, de luta contra as barragens, pelas águas, pelos rios e pela vida. Então, desde 91, que os atingidos em todo o Brasil fazem luta dessa data, nessa época do ano. Nossa luta que foi ontem, fizemos um enfrentamento aqui, conseguimos fechar logo cedo a troca de turno da Vale, que é a grande responsável, né, criminosa, pela contaminação da bacia do Rio Doce, que acho que muitos amanhã aqui vão poder ver, quando for participar com a gente da barqueata, que aí nós vamos chamar também de Grito pela Água, para vocês verem, quase 9 anos depois, ainda qual que é a situação da água, né, da bacia do Rio Doce. Acho que nada melhor do que isso. Fizemos esse enfrentamento ontem, saímos às 16 horas de lá, bem cansados, mas muito animados. E pudemos ver ontem, acho que 2 coisas muito importantes. Primeiro, a força da mobilização do povo, né, porque ainda assim, 8 anos depois, a gente conseguiu reunir cerca de 400 atingidos na porta da empresa. A maioria viajou à noite para estar aqui de manhã cedo, né? Para nós é muito forte. E, por outro lado, como que, de fato, a força das grandes empresas também segue sendo muito forte, né? Porque a Vale segue tendo a postura que, na verdade, não tem nenhuma novidade. A postura que ela sempre teve com a gente, que é a postura da intransigência, né? Da violência com os atingidos, né? A força da opressão. Então, se, por um lado, ela não mandou a polícia ir lá para agredir a gente nem nada, os policiais, inclusive, que estavam lá ontem, também se identificaram como atingidos, falaram que tinham família em Colatina, em Baixo Guandu, e nada fizeram, mas a empresa ela se nega ao mínimo de diálogo com os atingidos, né? Ela não assume um mínimo de responsabilidade do crime que ela cometeu. Então, acho que parabenizar o Sindaema pelo evento, pela ajuda que deu para a gente ontem também, não só o Sindaema, vários outros parceiros que estão aqui hoje que ajudam a construir essa luta, o Sindaema, o Cid Públicos, o Sindifer, a Asiarfa, os mandatos aqui presentes, da companheira Irine, também estavam todos com a gente na luta ontem lá também, não só ontem, então, com a gente no dia a dia, e a gente está aqui também junto para essa luta, que segue amanhã, né, como a Vanusa falou. A ideia é amanhã a gente fazer, então, um grito pela água, fazer uma barqueata, que é um evento que tem se tornado cada vez mais comum, tanto no MAB do Espírito Santo, quanto em outros lugares do Brasil, que também é uma forma de denunciar esses crimes de mineração. Então, amanhã, em Baixo Guandu, não é Colatina, nós vamos com um grupo de pescadores lá, que também há pouco mais de 2 semanas atrás, também ocuparam os escritórios da Fundação Renova lá em Baixo Guandu. Eles vão estar com a gente para esse momento aí que é de troca de saberes, que é de interação, mas também será um momento de luta e de mobilização. Obrigado. Obrigada, Eider. Registrar também aí que a gente está com um bom time aí dos Sindipúblicos, né? Cada vez mais a Renata, chegou a Magna também, o Rodolfo, o André Carvalho, assessor técnico, os companheiros lá do Sindilimp que já registramos, tem um companheiro também do Sindiups que está desde ontem com a gente, o Wesley Scooby do Sindifer também, da CUT, que está aqui também desde ontem. Então, se eu esqueci, depois vou ver ali se eu esqueci de mais algum sindicato, que cada vez mais a gente tem buscado essa atuação, né, em parceria com os nossos sindicatos aqui. Falava agora há pouco ali com o professor Maurício Sabadini que a gente precisa cada vez mais ocupar esse espaço da universidade, né? Existe um distanciamento, muitas vezes, dos sindicatos da universidade, e isso prejudica, isso não ajuda, né? Porque tem tanta coisa que a gente pode trocar da experiência, não é aprender com a universidade, mas é trocar conhecimento da experiência sindical, da experiência dos trabalhadores, com o conhecimento acadêmico. Então, assim, o professor Maurício Sabadini, também do Departamento de Economia, passou aqui também, contribuindo. Então, assim, é um momento importante da gente cada vez mais estar, né, fortalecendo essa parceria também com a universidade. Então, para esse painel agora, Água e Gênero, eu quero convidar o nosso companheiro Lucas Tonaco
que vai fazer a mediação. Lucas é diretor de comunicação do Sindiágua, Minas Gerais, é secretário de comunicação da Federação dos Urbanitários, FNU, é acadêmico em antropologia social na UFMG e é membro convidado do Fórum da ISP em Genebra. Palmas para o Lucas. E quero também convidar a nossa palestrante, a companheira Dalila Castilho, que é descendente dos povos indígenas Jaguaribarás e Tapuyás, devo estar falando errado, Tapuyas, atingida pela barragem Castanhão, no Ceará. Dalila é pedagoga, especialista em energia e sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Geografia pela Universidade Estadual Paulista e também militante da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragens. Obrigada, Dalila. Bom dia. Eu até cheguei a falar com o Edson mais cedo e com o Eduardo, que estava aqui falando no momento pela qualidade do debate que é proposto. E a qualidade vem através de um processo rigoroso da escolha dos temas. Parabenizo o Sindaema por essa escolha. E também pelo rigor dos temas colocados, né? Em muitos momentos, na verdade, a gente é comovido, de certa forma, com algumas constatações, como o Eduardo há pouco falava aqui nessa mesa, e que nos faz locomover a reflexão. Então, o destino de todo o debate, de toda a pesquisa, de toda a prospecção, tem que ser esse, né? A provocação de um tipo de sentimento, porque é através desse sentimento que a gente vai chegar numa espécie de reação, ou pelo menos condução de comportamento diferente da qual a gente tem até o momento. Eu vou ser bem breve na fala. Eu acho que o trabalho da Dalila é um trabalho espetacular. O livro dela tive que ler antes de ser publicado para escrever uma apresentação. Foi um prazer escrever a apresentação desse livro. E que é um trabalho sobre um escopo muito específico, que é a região semiárida, né, que se trata, na verdade, do Nordeste, e o quão é agressivo a contrassenso, né, porque em muitos momentos, na verdade, a gente pensa que nessas regiões a iniciativa privada não vai, mas vai, né? Não tem limites para o capital. Fronteiras são ficções nesse caso. E dizer que o último artigo sobre gênero e saneamento acabou saindo na CUT, em outros veículos de comunicação, em que eu fazia uma reflexão baseada em gênero e raça, e o quão esse processo do saneamento é mais agressivo com algumas pessoas com determinada cor de pele e de determinado gênero. Gênero é uma construção social, apesar da extrema-direita não aceitar, e apesar de um momento em que a gente está vivendo na sociedade ser um momento em que as pessoas estão descobrindo isso, né? Então, desde das revoluções, né, das jornadas francesas de 68, a gente tem cada vez mais essa constatação de que a sociedade é diversa, queira alguns setores dela ou não. Só que essa diversidade, muitas vezes, é sintomática e tem uma perspectiva no modelo em que a gente vive. Se antes, na palestra anterior, foi referenciado o capitalismo enquanto modelo de exclusão, esse modelo de exclusão do capital necessariamente só existe através de um processo que destrói, ou silencia, ou apaga, ou, no mínimo, diminui isso na nossa cultura presente. Para restringir aqui, né, nossa cultura presente no sentido ocidental e no nosso tempo. Vamos restringir o debate a esse escopo. E nessa perspectiva sobre essa restrição, o que me impressiona muito, de fato, é como algumas perguntas não são feitas, né? Se o Salins, né, que é um antropólogo da economia, já perguntava a respeito dessas questões há muito atrás, hoje a gente tem, na verdade, a certeza que as perguntas certas muitas vezes não estão sendo feitas. A primeira delas é: esse modelo do capitalismo no qual nós estamos sendo inseridos, ele só é possível dado a violência de gênero e dada a desigualdade de gênero que é cometido contra as mulheres. O trabalho doméstico
se é que a centralidade dos processos econômicos humanos, tal como dizia o Marx, né, que era um excelente etnógrafo do capitalismo, é centrado no trabalho, o trabalho doméstico das mulheres não é sequer remunerado. E o machismo estrutural, a misoginia estrutural, de fato, de setores da sociedade, dos quais estão muito incrustados, né, para além do que fala assim, conservadorismo, faz com que essa não remuneração das mulheres é que deixe o capitalismo viável. Se cada mulher tivesse o trabalho doméstico remunerado na mesma proporção dos homens, esse modelo nosso econômico era insustentável. Isso para iniciar um debate que pode ser muito longo, eu não vou reduzi-lo, porque a gente tem um problema de tempo, né? E todo debate nesse sentido sempre é um debate necessariamente longo, porque são necessariamente sempre muitas reflexões. Esse texto do qual eu propus a fazer, esse artigo lidando a violência de gênero e desigualdade, na verdade, com o saneamento, ele advém de três constatações muito breves e muito fáceis de fazer. A primeira são os números do IBGE com relação às pesquisas, a última pesquisa revelada, né, focada nos domicílios, no qual revela uma disparidade absurdamente brutal entre acesso a saneamento das populações negras, sobretudo das mulheres negras, com os homens, sobretudo com os homens brancos. É brutal a disparidade em que a gente se encontra com relação ao censo. Mesmo numa perspectiva evolucionista, esses números não melhoram. A desigualdade só aumenta estruturalmente. E o segundo é que eu tentei dialogar com autoras necessariamente negras e mulheres, que era o fato, o escopo do texto, né? Para ficar um pouco aí, mas de muito longe, inclusive, sobre essa questão do local de fala, até porque quem tem local de fala são essas mulheres, mas para tentar transpor algum tipo de discurso dessas mulheres, ou alguma penumbra sobre esse discurso, no nosso contexto de desigualdade e saneamento. Foi a Zora Neale Hurston, a Lélia Gonzalez e a Maria Carolina de Jesus. Nessa reflexão, o que a gente tem com relação ao desenvolvimento dessa violência de gênero cometida contra as mulheres no saneamento pode ser pensado no seguinte escopo. Quem decide os setores em que essa sociedade vai passar sede são exatamente aqueles setores dos quais excluem essas mulheres. Os executivos dessas empresas de saneamento, uma perspectiva a priori, são todos brancos, classe média alta, na maioria das vezes herdeiros, e que não trazem consigo uma cosmovisão, uma cosmogenia, uma experiência, uma inserção, né, na observação participante no mínimo, a ponto de construírem alternativas para as populações que precisam. Então temos um problema não só de diversidade, mas de perspectiva que não vai se limitar a um respeito dessa desigualdade que é cada vez mais estrutural, como eu tinha dito. O segundo, além dos dados, né, a gente faz uma análise quantitativa, é um pouco essa semiótica do símbolo. Até foi coincidência, mas interessante, né, do símbolo que eu narro no texto, inclusive. De todas as vezes que nos é cobrado nas nossas memórias, nas nossas vidas, pensar as populações que sofrem com a falta de saneamento, necessariamente, muitas vezes, vem a imagem de uma mulher negra, com uma bacia na cabeça, e necessariamente em regiões áridas. Não que a semiótica, não que essas imagens, não que as nossas memórias dinâmicas representassem, na verdade, a totalidade, a certeza dessas visões, mas é que isso está tão presente nas nossas vidas que até simbolicamente já está estereotipado a visão de quem sofre com saneamento. E nós sabemos muito bem isso, né? Não é preciso de um grande estudo sobre metadados do IBGE para a gente constatar isso, porque as nossas histórias, nossas memórias, nossa vivência já nos traz, no mínimo, uma evidência anedótica disso. E, ainda sobre a analogia da Maria Carolina de Jesus, eu lembrei de uma frase dela no Quarto de Favela, um excelente livro dela, em que ela falava que quem inventou a fome foi os que comem. E a analogia que eu faço, né, até em termos metafóricos, é que quem inventou a sede são os que bebem. Muito me impressiona que a sociedade, nesse momento, toda vez que vai falar em universalização do saneamento,
lá no Trata Brasil, Edson, quando o Jornal Nacional mostra aquelas palafitas, né, aquele esgoto correndo embaixo, não mostra uma mulher negra sofrendo com esse esgoto. Muito me impressiona que os think tanks de pensamento sobre universalização do saneamento, né, não mostrem, inclusive, ou relatem uma perspectiva dessas pessoas que são o alvo dessa violência de gênero. E vai continuar pior se a gente não tiver exatamente o que o Eduardo estava propondo aqui na mesa. Uma espécie de revolta consciente e, sobretudo, com relação a quem sofre e a quem é alvo dessas políticas, não só macroeconômicas, mas de discriminação, apagamento e silenciamento que o saneamento promove. E passo para a Dalila agora, que vai com certeza nos prover um debate bem interessante. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Como já foi falado, eu me chamo Dalila Calisto. Sou atingida pela barragem Castanhão, no Ceará, que é conhecida como um maior açude de usos múltiplos da América Latina, que é também um exemplo, assim como diversas barragens que existem aqui no Espírito Santo, na região sudeste, em todas as regiões do país, né? Um exemplo muito vivo até hoje, apesar de que é uma barragem construída há mais de 20 anos já, mas segue sendo exemplo vivo dessa contradição que existe entre a promessa do capital ao construir barragens como política de desenvolvimento hídrico, né, de acesso à água, direitos, e o quanto, na prática, isso não acontece, segue as populações, que, inclusive, as atingidas, deslocadas compulsoriamente, seguem sem o acesso à água, né? Seguem sendo populações sem água, né? Além de ser sem terra, sem água também, né? Deserdados também pela água. E sou militante da Coordenação Nacional do MAB. Então, primeiro, agradecer à Vanusa e ao sindicato, ao Sindaema, e estender esse agradecimento também a todos, né, da direção do Sindaema, do Ondas, pela oportunidade de estar aqui hoje, debatendo esse tema, participando desse seminário, como já foi falado pelo Lucas, que traz reflexões muito ricas, né, e necessárias e com esse nível de qualidade para esse momento que nós estamos vivendo no mundo, né, e no nosso país, e aqui também no Espírito Santo, né, nessa região, que sofre com essa ofensiva do capital, seja na privatização do saneamento, seja na busca, né, nos crimes socioambientais que essa população tem sofrido nos últimos anos. Então, a ideia, né, é a gente, de forma breve, trazer um pouco, construir esse caminho, né, ao falar de água e gênero. E aí, na nossa perspectiva, quando nós falamos desse tema de água e gênero, não estamos falando só do acesso da relação, né, do acesso das mulheres, desses sujeitos, sujeitas, e da questão do saneamento em si. Mas, quando estamos falando de água e gênero, estamos falando também de diversas questões, né, como questões, inclusive, bem amplas, como a questão energética, a questão climática, a questão do saneamento, da mercantilização da água, dos conflitos e as disputas em torno da água, dos crimes socioambientais, né, de tudo isso, né? Como caminho, né, antes da gente adentrar, até de forma metodológica, e sempre buscando tanto dialogar com as falas ontem do Oscar, do Tiago, que estiveram aqui, e hoje também com as falas da mesa anterior, a ideia é a gente trazer um pouco, pensando metodologicamente, né, partindo do ponto que poderia ser chamado de inicial, né, da gente entender onde estamos, né, enquanto população brasileira, enquanto povo brasileiro, entender a posição que o Brasil ocupa hoje como sendo uma região central na disputa pela água, né, os usos e a distribuição desigual desse recurso, que é algo histórico,
Depois, a gente passar pela... trazendo, né, elementos da estratégia de mercantilização da água e do saneamento no Brasil, que é uma das discussões que a gente faz no livro, né, que foi citado, que é entender como as empresas privadas operam para privatizar a água, o saneamento, né, no Brasil, e também olhando a partir do exemplo de Teresina, que foi privatizado o saneamento antes mesmo do marco legal, né, da Lei 14.026, e aí depois a gente adentrar buscando entender como é que a mercantilização da água atinge a vida das mulheres, né? Que é isso que, no MAB, desde 2013, a gente vem se desafiando a comprovar isso, a identificar essas violações de direitos humanos que afetam principalmente, né, muito mais forte a vida das mulheres, e isso perpassa por esse tema da água e gênero. Então, seguindo, né, inicialmente, quando a gente fala isso, assim, primeiro que já foi falado ontem, que quando a gente fala de água, nós estamos aqui no Brasil, né, pela importância que o Brasil, o papel estratégico, pela relevância que nós temos por possuir a maior reserva potável de água doce do planeta. Então, podemos dizer, né, que falar de água é falar de um dos temas mais importantes para a vida do povo brasileiro, no sentido da disputa, do quanto que isso é estratégico, da importância que isso tem para a vida de todas as pessoas, né, de todos os seres vivos, e, sobretudo, nesse momento que a gente vive. Assim como já foi dito ontem, quando a gente fala de água, nós estamos falando de um dos temas mais amplos que se pode... Não é um tema específico, né? Como diversos outros que têm sua especificidade, mas falar de água é falar de um tema muito amplo que atinge todas as pessoas, pelo qual a gente pode dialogar com todos os setores, com todas as pessoas, em todos os lugares, né? Então, é essa importância que tem. E, para o capital, né, a gente parte dessa premissa de que a água hoje, pelo estágio de crise do capitalismo, de desenvolvimento do capitalismo, a água hoje é parte das redefinições do modelo de acumulação e de apropriação do capital hoje, nessa crise que a gente vive hoje do capitalismo, né? Então, nos últimos anos, se intensificou essa ideia de associar a água como um valor econômico. É uma ideia que, desde 1992, né, que o capital busca emplacar esse discurso e associar e transformar, né, a água em mercadoria, do ponto de vista ideológico. Então, o surgimento dessa ideia vem desde essa época, mas, no Brasil, sobretudo, a gente vem intensificar os movimentos do capital para a visão da apropriação privada da água. Principalmente, teve iniciativas, como já foi falado, nos anos 90, mas, principalmente, a partir de 2016, com o golpe, né, de 2016 que a gente viu, o governo interino de Michel Temer realizar diversas ações, né? E aqui a gente tem imagens que vão demonstrando isso. Tanto do ponto de vista de aprovar uma lei que privatizasse todo o setor do saneamento numa escala ampla, né, e muito rápida, como a gente está vendo acontecer, mas também outras iniciativas, naquela época, nesse período, em 2017, foram emplacadas, como o projeto de lei 495 do Tasso Gereissati, que prevê a criação de mercados de água, né? Então, uma série de iniciativas foi sendo pautadas nesse momento, né? Pode ir passando. Aqui é uma tabela que vai trazer isso que a gente já falou, que quando a gente olha para o ranking dos países que concentram a maior quantidade de água potável do mundo, o Brasil está em primeiro lugar, né? Depois vem a Rússia, Canadá. E aqui o que a gente pode observar também é que, além do Brasil, né, tem na lista do ranking dos 10 países que contêm as maiores reservas de água potável do mundo, estão, além do Brasil, tem 2 países da América Latina que também ocupam uma posição importante, que é o Peru e a Colômbia, né? O que mostra também, né, que, nesse contexto, de que o capital visa
a mercantilização da natureza, a financiarização da natureza, a mercantilização de tudo, né, que é um momento de crise do capitalismo que a gente está vivenciando, onde o capital busca, para sair, como uma das saídas para a sua crise, esse avanço da mercantilização e de transformar espaços que antes não eram vistos como espaços, não eram tidos como mercadoria, né? Transformar esses espaços em espaços de produção e reprodução da mais-valia. Então, a água entra dentro desse escopo, né? Assim como a água e os demais elementos da natureza que a gente está vendo serem cada vez mais mercantilizados. E nisso, dentro disso, a gente vê o papel, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, né? Por possuir uma base natural vantajosa, né? De água e de diversos outros recursos, que faz com que a América Latina continue sendo esse espaço de disputa, né, de interesse, um território de interesse do capital. Tanto o capital, tanto do ponto de vista do capital imperialista estadunidense, que sempre explorou essa região, como também do ponto de vista de outras potências, né, como a China, que também vê essa região como uma área de grande interesse, né, muito atrativa. Nisso que a gente vem falando, né, que dos elementos que vão colocando isso, que é a crise do capitalismo, que tende à mercantilização de tudo, né, e dentro disso o papel do Brasil como essa região, essa área de elevada produtividade que possui o território brasileiro, né. Então, o capital, quando ele prioriza sempre as regiões que fornecem as melhores condições para a sua reprodução e acumulação, seja essa busca por transformar, por criar novos mercados, como a gente vê no caso do saneamento, né? O setor de saneamento hoje do Brasil é o setor mais atrativo que existe. Nenhum outro país tem um setor de saneamento público e tão atrativo como o Brasil possui, pelo seu tamanho, pela infraestrutura de toda a indústria, né? Quando a gente pensa as ligações residenciais, a rede de esgoto, toda a instalação que existe do ponto de vista do fornecimento de água, de esgotamento sanitário, e o que ainda pode ser, o que ainda tem de campo aberto para ser investido, que dentro de uma lógica do capital, isso vai ter um retorno muito grande, né? Então, esses novos mercados, assim como a própria precificação da água com o mercado de água, mas também busca intensificar, busca priorizar locais onde mercados antigos, onde é possível intensificar o processo de exploração, né? Então, a gente vê isso acontecer, e esse momento também, né? E aí, no Brasil, nós temos, né, as maiores bacias hidrográficas, nós temos a Eletrobras, que é a maior empresa de energia da América Latina, que isso também tem relação com a água, as maiores terras agricultáveis. Nós temos, como eu já falei, né, um setor de saneamento que é o mais atrativo hoje do mundo, né, e as principais fontes e aquíferos, sistemas de aquíferos de água subterrânea do mundo, né? Então, são diversos recursos que nós temos que despertam o interesse das grandes potências internacionais, né, do grande capital. Sim, além disso, energia, toda essa questão do petróleo na margem equatorial, energia solar, energia eólica, tudo isso, né, a água, o ar, o vento, o petróleo, tudo isso são elementos de disputa. Os usos da água, que a gente já foi falado aqui em outros momentos, né, que hoje está principalmente, né, a grande maior parte é utilizada na agricultura, no agronegócio, na indústria, né, e só depois no abastecimento humano. Pode passar. E essa distribuição também se dá de forma desigual, né? Nem sempre os locais onde tem distribuição
Quando a gente olha para a distribuição dos recursos hídricos, a gente vê que na região norte, por exemplo, é um dos locais onde tem o maior índice de disponibilidade de água, mas isso não se reflete no acesso de água e esgotamento sanitário dessa população, né? Aqui na primeira tabela a gente vê isso, as regiões que o percentual de distribuição dos recursos hídricos por região, né? Então, o norte e o centro-oeste, né, como esses locais onde tem maior disponibilidade de água, mas quando a gente vê na outra tabela, a gente vê as regiões que têm as maiores coberturas de água, de esgoto, são as regiões do sudeste, né, do país, o que vai evidenciando essas diferenças regionais e que também tem a ver com a discussão do saneamento, também tem a ver com a discussão, uma questão de classe, de raça e de desigualdade regional que nós temos no nosso país. Sim, aqui também pode passar, um gráfico da cobertura. Então, entrando no segundo ponto, né, quando a gente fala da estratégia de mercantilização, nesse estudo a gente foi identificando pelo menos 8 elementos que a gente avalia que são importantes para compreender, dentro dessa análise, da estratégia de privatização, do saneamento e da água no Brasil hoje, né? Que aí tem alguns, a gente vai passar por alguns aqui hoje, que é isso que já foi falado, o primeiro elemento, o Brasil como centro dessa disputa, né? Geopolítica mundial da água. Pode ir passando. E aí, ao longo dos slides, a gente vai vendo. Um segundo elemento que é importante da gente perceber é que, nessa disputa pela água, pelo saneamento, né, nesse processo de mercantilização, de privatização, existe uma concorrência muito grande dos grandes grupos internacionais para se apropriar da água. E aí são os maiores, quando a gente olha as principais empresas do setor elétrico, das engarrafadoras de água, dos bancos privados, dos fundos de investimento, as maiores nesses setores, no próprio saneamento, no setor de energia, de mineração, são elas que estão buscando se apropriar desse recurso, né, e desse setor. Então, aqui, quem são os donos hoje das empresas privadas de saneamento? Por exemplo, a BRK Ambiental, né, que a gente falava que, nos últimos anos, ontem foi falado, né, tem sido mais difícil ainda identificar quem são as empresas que controlam a água, o saneamento, os nossos recursos, né, por conta desse componente da financiarização, que, nos últimos anos, né, do capital financeiro. Então, lá no Estado, por exemplo, a EGA, né, que é aqui, em Teresina, ela se chama Águas de Teresina. Aí, quando a gente vai olhar quem é Águas de Teresina, a gente encontra a EGA. Mas quem é a EGA? Né? Então, tem a importância da gente entender a pergunta ontem de um jovem estudante aqui. Né? Mas quem, de fato, são? Né? Dá nome aos bois. De quem, de fato, são? E, nessa luta de enfrentamento, é importante isso, né? Essa nossa capacidade de denunciar, de realmente nomear quem são essas empresas. Né? Então, a BRK Ambiental, que é a Brookfield, que é os fundos de investimento canadenses, e também de investimento de pensões. E aqui vai tendo uma lista, né, de todas, a EGA, e aí a Equipave, o Fundo Soberano de Singapura, o Banco Mundial, que tem 10% do controle da EGA, a Iguá Saneamento, pode ir passando. Além de identificar quem são os donos, os verdadeiros donos, né, dessas empresas, é importante perceber, quando a gente olha para essas principais empresas privadas que hoje estão aí controlando cada vez mais o setor de saneamento no Brasil, em todas as regiões, né, do nosso país. Outro elemento muito importante da gente perceber é que, dentre essas empresas, os bancos e os fundos de investimento são a maioria, eles detêm 58% das ações das empresas de saneamento que hoje estão atuando no nosso país. Né? Então, quem, de fato, são os verdadeiros donos, estão se apropriando da água
e do saneamento são os bancos privados e os fundos de investimento estrangeiros, né? É o fundo de investimento do canadense, o fundo japonês, é o Banco Mundial, e são diversos bancos, né? Eles que, de fato, são, em última instância, nossos verdadeiros inimigos, quando a gente olha, né, para além de todas as outras empresas também. E aqui tem a imagem dessas empresas que hoje estão disputando, né, a Veolia, o BTG Pactual, o Santander, a Ambev, a Equatorial, que já está, inclusive, já entrou, né, no setor, né, de saneamento, da distribuição da água, Neoenergia, Suez, o BlackRock. E aqui aqui é uma tabela que vai ilustrar melhor, né, os setores, o que eu já falei, desde os bancos, né, quem são os bancos, na indústria de saneamento, quem são as empresas, na indústria elétrica, as engarrafadoras de água, em outros setores, como de estradas, de logística, todos eles, setor de construção, também estão disputando e tem ações nas empresas de saneamento, ou então estão buscando, né? E aí, essa outra tabela vai identificar quais são os estudos que, dos últimos anos, de 2016, 2015, para cá, foram sendo feitos para avançar nessa lei de domínio da água. A gente sabe que o capital ele depende do Estado para definir e para dar forma legal aos seus interesses, né? Então, o Estado brasileiro tem um papel importante. A gente falava mais cedo do BNDES, podemos falar das agências reguladoras e de diversos outros órgãos, né? Então, aqui a gente foi identificando, de 2016 a 2019, tem outros, né, estudos que já estão vindo, alguns estudos que foram sendo feitos para viabilizar, inclusive, o marco legal do saneamento, né, que depois se tornou lei, e outros processos que já estão acontecendo, né? Então, temos estudo da Casa Civil, quando foi lá no início para criar a medida provisória, né? Foi uma das primeiras medidas do Michel Temer. O Banco BTG Pactual, que fez um estudo em 2017, publicou, chamado Saneamento Básico, a Revolução se Aproxima, que ele, nesse estudo, previa, afirmava, inclusive saiu uma reportagem no Valor Econômico, na época, que dizia que a tarifa atual do saneamento não remunera o investimento, que, por isso, precisava mudar o modelo tarifário. E esse estudo, depois, ele serviu de base para o governo interino preparar a medida provisória, né? E a venda das estatais que a gente está vendo acontecer. Também essa mudança na política de cobrança dos recursos hídricos, que também está acontecendo, das outorgas, enfim, vários estudos que foram sendo identificados, que todos eles, e são estudos que muitas vezes aparecem com a ideia de racionalidade, vamos dar mais eficiência ao setor, vamos trazer mais investimento, vamos garantir, o discurso, quando a gente olha os estudos, né, emplacam esse discurso de melhoria para todos, mas, no final das contas, todos esses estudos têm um único objetivo, que é de atender o lucro das grandes empresas, né, os interesses das empresas. Um outro ponto que é importante de trazer é que esses negócios eles vão além do saneamento. Atualmente, a gente vê uma disputa muito grande, quando a gente olha para a questão da água, a principal disputa que está acontecendo no momento é para a privatização do setor de saneamento, a venda das estatais em alguns estados. A gente vê uma corrida desenfreada do capital, né? Tanto que, antes do marco legal do saneamento, a cobertura, o atendimento, a atuação das empresas privadas chegava a 6%, agora já é 9%, né? O quanto que já aumentou numa escala muito maior. Então, essa é a principal disputa que a gente está vendo acontecer, mas o interesse do capital vai para além de se apropriar do saneamento, né? Então, essa questão do mercado de águas, de criar, né? Então, assim que for favorável, assim que houver uma conjuntura favorável, o capital vai, de novo, retomar esse projeto de lei
do Taxa de Gereissati, que visa criar um mercado de água em bacias hidrográficas, que, em última instância, vai passar a determinar, né, a aumentar o valor do preço cúbico da água, a partir dessa lógica da escassez, ou então em áreas, por exemplo, que há uma disponibilidade de água, então a tarifa é outra, né? E dentro dessa lógica, as empresas que, mesmo que o custo, por exemplo, das empresas que mais captam água, a água que a gente já viu, né, que utilizam as bacias hidrográficas, que são as indústrias, as termoelétricas, hidrelétricas, o próprio agronegócio, né, elas são as grandes usuárias de água. Ainda que elas, o custo seja, né, delas, em sua maioria, mas o objetivo deles é transferir qualquer possibilidade de perda econômica que essas empresas possam vir a ter, elas vão transferir o custo para as tarifas residenciais dos consumidores finais, como já aconteceu lá no Castanhão, com a termoelétrica do Porto do Pecém, né? Então, essa é a realidade. E, além disso, também, nesse momento de crise climática, também há uma busca do capital, né, como uma saída para transformar em oportunidade de negócio também a crise climática, né? Sempre a gente vê várias iniciativas, as falsas soluções, né, do capitalismo verde, que, de novo, também tem a ver com a financiarização da natureza, com a mercantilização da água, né? Então, bem rápido, por exemplo, a discussão sobre a taxação das tarifas, da pegada do carbono, o quanto que o capital vai... Ele, que são os maiores poluidores, deveriam ser os maiores responsáveis, inclusive economicamente, né? Mas o quanto que a ideologia que eles vão empregando é de individualizar. Então, você, por exemplo, pega um Uber e aí depois, lá já na mensagem do Uber tem, né, se você quiser ajudar na questão do carbono, doe tanto. O quanto que vai tendo essa lógica de individualização, então de tratar como se fosse uma responsabilidade de todas as pessoas, como se a gente tivesse o mesmo nível de culpa, né, digamos assim, sobre isso que está acontecendo. Essa lógica de colocar a água, a Amazônia, como se fosse um ativo financeiro, o meio ambiente, né, que isso também está muito forte. Então, é como se... Quando a gente fala da questão da preservação, é como se não fosse suficiente a gente discutir, ou os órgãos, organismos, governos, defender a Amazônia, a floresta em pé, apenas pela necessidade histórica, ambiental, né, humana, de que é preciso para que a nossa permanência enquanto humanidade ela siga acontecendo. Mas, além dessa... É como se esse argumento, essa justificativa não bastasse, só ela, mas precisasse também calcular economicamente falando, né? Então, passa a se dizer, mas é mais rentável para o capital, para o nosso sistema, a floresta em pé, ela dá mais lucro, ela gera menos... É mais... Economicamente falando, é mais lucrativa, né, pensando no dinheiro, no retorno financeiro que isso tem, do que a destruição, né? Então, essa ideia de como vai vinculando a questão ambiental com a questão econômica, né? Então, a gente vê muito isso também hoje, né, que é uma forma de financiarizar a natureza. O pagamento dos serviços ambientais, que também, né, do mercado de carbono, e isso que eu já falei da precificação dos recursos naturais com base em situações diferentes do clima, né? Então, uma tarifa para escassez em bacias, uma tarifa diferenciada em bacias hidrográficas que apresentam escassez, em bacias hidrográficas que têm uma disponibilidade de água é outro tipo de tarifa, e em regiões que têm conflitos pelo uso da água também quer se estabelecer um preço, né? Um outro aspecto que também a gente vê é como o capital vai criando formas de agregar mais valor às suas mercadorias a partir do discurso sustentável, né? Então, ele também se apropria dos nossos termos, das nossas
nossas bandeiras, né? Então, e vai também transformando isso mercantilizando. Então, por exemplo, hoje ele agrega valor a uma sandália vegana, uma roupa que vem dessa lógica vegana, natural, que vem das comunidades. Então, isso agrega mais valor àquela determinada mercadoria, né? Então, é uma forma também do capital ver isso, que poderia ser visto como uma saída, inclusive fora do sistema, muitas vezes é apropriado pelo capital como uma saída, né, para esse momento. E a gestão privada dos recursos de saneamento, que a gente já está falando, e a mudança de tecnologia, que é aquela ideia de achar que a transição energética, só mudar a tecnologia e não mudar o modelo energético, como se isso bastasse, né? A gente sabe que não é suficiente. Pode ir passando. Pode passar. Agora, no último ponto, pode passar. Agora, especificamente, falando de como tudo isso, né, toda a mercantilização da água atinge a vida das mulheres, todo esse debate que a gente também quer trazer aqui. Eu trouxe primeiro esse gráfico que mostra, que é de 2022, que mostra como se dá a divisão desigual do trabalho do cuidado hoje, né, no nosso país. Então, a gente vê ali o rosa é mulheres e o azul é homens, né? A gente vê que nos últimos anos, de 2016, se a gente pegar até 2022, houve uma pequena melhora na participação dos homens no trabalho doméstico. Houve, né, houve uma pequena melhora, mas essa melhora ainda é muito insuficiente, né? O nível de envolvimento dos homens no trabalho doméstico, na reprodução, no trabalho do cuidado, ainda é muito insuficiente, né? Ainda é muito pouco. Então, isso segue sendo um desafio e segue sendo uma tarefa destinada ainda, em grande medida, para as mulheres, né? E hoje, ali na tabela do lado, né, um outro exemplo é que as mulheres hoje são... Mais de 50% dos lares hoje são chefiados por mulheres, né? São elas as principais responsáveis pela manutenção do lar, da renda, né? Da sustentação econômica do seu lar. Porém, elas continuam ganhando menos que os homens e continuam enfrentando mais situações de desemprego, né? Então, isso para a gente... e aí, depois, no estudo, vai identificar, né, que, principalmente, as mulheres negras sofrem ainda mais com isso, né? De onde a gente parte, de qual realidade que a gente parte, para depois a gente entender por que, quando se privatiza a água, quando acontecem as enchentes, quando acontecem crimes socioambientais, isso também vai afetando mais a vida das mulheres, né? Que tipo de impacto vai gerando diante dessa realidade estrutural que nós, mulheres, já vivemos, né? Aqui, esse outro gráfico que mostra por idade, né, a taxa de realização dessas atividades de cuidado por idade. Então, o azul identifica a idade das mulheres, né? Então, a gente vê que, principalmente, é bem maior, né, a participação das mulheres, o envolvimento delas nessas atividades, e tem idades ali de 25, 29, até 35, 39 anos, que essa carga é maior ainda, né? Pode passar. Pode. Então, como eu falei, essa questão dos impactos, de como os impactos da mercantilização da água, da construção das barragens, como isso afeta a vida das mulheres, né? O MAB, desde 2013, passa a identificar isso. Primeiro, em 2010, a gente foi construído um relatório do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que era o Conselho Nacional, na época se chamava assim, que denúncias das violações de direitos humanos que o MAB já vinha identificando muito antes, né, na sua luta,
E, em 2010, a gente conseguiu transformar isso num estudo coordenado pelo Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, né? Então, nesse estudo se identificou que, de fato, no processo de construção de barragens, pelo menos 16 direitos são sistematicamente violados, seja aqui no Sudeste, no Sul, no Norte, no Nordeste, né? Olhando a partir de uma amostra de várias barragens. E que isso, com o processo de construção das barragens, a vida das populações atingidas piora de forma... piora muito, né, a vida de forma drástica. Só que esse relatório, em 2010, ele não identificou, não fez esse recorte de gênero, né? Que é isso que depois a gente, com o processo de luta, de estudo, de organização, nós do MAB passamos a identificar, né, que os efeitos, os impactos que acontecem na construção de barragens, no rompimento de barragens, seja na privatização das altas tarifas de energia, de água, tudo isso afeta de forma diferente as mulheres e os homens. Não é da mesma forma, né? Existe uma diferença, e, no caso das mulheres, afeta de forma muito desproporcional, inclusive, né? Quando a gente fala de todos esses eventos climáticos, construção de barragens, rompimento de barragens, privatização da água, do saneamento, isso afeta diretamente a vida das mulheres. São as primeiras, né, que sentem esses impactos, porque quando a gente fala disso, a gente está falando dessa questão da saúde, do cuidado, do trabalho do cuidado, do trabalho doméstico. Porque, quando a gente fala de água, né, a gente utiliza água quase em todos os momentos, em quase todas as atividades humanas, né? E principalmente nas atividades domésticas também, além do processo produtivo, né? Então, isso afeta diretamente a vida de nós, mulheres, né? Então, de 2013 para cá, a gente passou a identificar algumas violações que atingem principalmente a vida das mulheres, né? Então, eu vou trazendo algumas e depois olhando já para agora o último período, né? Então, primeiro, o eixo do mundo do trabalho, que é todo esse processo de invisibilidade do trabalho das mulheres, né? Da perda do trabalho como geração de renda, a não adaptação ao trabalho urbano, porque em muitas comunidades que são deslocadas compulsoriamente, que moravam em assentamento, em comunidades, passam a viver na área urbana, então tem essa adaptação que não acontece. Um outro eixo, que é o eixo da participação política, que isso nós sentimos muito, né? Todas as mulheres, e, no caso, as mulheres atingidas também, que é esse processo de desqualificação das mulheres como sujeitas de direito. Então, as empresas elas não reconhecem, em muitos casos, as mulheres como sujeitas de direitos, né? Elas veem o homem ainda como o principal chefe da família, né? Então, a visão bem patrimonialista, machista disso, né? Só voltando um pouco. Um não reconhecimento da voz das mulheres nos espaços deliberativos, né? Um silenciamento, e a ausência de serviços básicos que possibilitam as mulheres acessar o espaço. E aí, nesse ponto da participação, do eixo da participação política, quando a gente identificou isso em 2013, 2014, a gente vivia também uma conjuntura diferente, né, no Brasil. Por exemplo, pouco se falava sobre feminismo, pouco se falava sobre violência política, naquela época, né, há 10 anos atrás. E mesmo quando a gente olha para o tempo, o período onde se construiu as principais, a grande parte das barragens do nosso país, né? Não havia muito essa discussão. Então, a violência, no ponto de vista da participação política das mulheres, se dava de forma muito mais forte, né? Por exemplo, a gente pensar no processo no imaginário das pessoas, coletivo das pessoas, né? No processo as mulheres sempre participaram da luta,
mas muitas vezes a sua participação se dava de forma despercebida, né, invisibilizada. Então, o quanto que muitas vezes, no imaginário coletivo, os homens, né, como aqueles que eram os que traziam notícia, fala, mesmo no processo organizativo, se acontecia dessa forma, né? E ainda nesse eixo de participação política também, a gente nota que aí são elementos que nessa atualização que o MAB, desse estudo do MAB, né, que o fascismo, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje no nosso país, ele também aumenta a violência contra as mulheres, né? E aqui no Espírito Santo a gente viveu isso, com a perda da nossa companheira da Flávia e outras companheiras, né, que também foi resultado disso, né? Então, quanto que a gente vê que isso é um processo que segue acontecendo, né? E tomando proporções também cada vez mais graves, né? Ainda que a gente veja se falar mais do feminismo, ainda que a gente veja sinais de avanço, né? Por exemplo, de medidas, de se discutir sobre violência política, ainda que a gente se sinta até representadas em alguns momentos, em alguns espaços, mas essa violência do capital ainda é muito forte, né, sobre nossos corpos, sobre nossa vida. Tem esse eixo da relação preconceituosa das empresas construtoras, que eu já citei, né, que muitas vezes elas não são reconhecidas, as mulheres, como interlocutoras, né? Pode avançar. Um outro eixo, que é o eixo da perda dos laços comunitários e familiares, né? Então, as mulheres elas sentem ainda mais esse desmantelamento social que as construtoras de barragens, as grandes empresas, causam nas nossas vidas, né? As mulheres sentem muito mais isso pelo lugar histórico que elas ocupam, né? Desse lugar da tarefa do cuidado, da manutenção das relações familiares. Então, elas sentem isso muito mais, né? Então, é uma das violações de direitos que acontecem. E o não acesso às políticas públicas, né? Então, educação, transporte, segurança, saneamento, tudo isso que são que a gente já falou aqui, que é o básico e que ainda nessa sociedade não é garantido, né? E nem o acesso universal a isso. E quando se trata de mulheres atingidas por barragens, isso ainda é mais grave, porque, por exemplo, você mora numa cidade com X população e, de repente, o número populacional dobra, né? Chegam 10 mil homens, 20 mil homens numa cidade, causa um inchaço populacional. Então, os serviços de saúde, educação, transporte, creche, que já não eram atendidos o suficiente para aquela população que tinha, no contexto de construção de barragens, seja de hidrelétrica, mineração, piora muito, né, o acesso a esses serviços, e isso, quem sente mais isso são as mulheres, os reflexos disso. Aqui tem alguns dados sobre saneamento, mas vamos avançar para chegar no... E o aumento dos conflitos e violência contra as mulheres. Então, em áreas onde há a construção de barragens, por exemplo, a gente já identificou, junto com as universidades, um aumento de até 700% nos casos de estupro, de violência doméstica. Esse tipo de violência também aumenta muito nesse contexto, né, de barragens. Todo um mercado da prostituição, e aqui tem uma arpilheira lá do Pará, né, que vai denunciar isso, né, da Boate Xingu, o quanto que as empresas se utilizam, inclusive, desse mecanismo de opressão e exploração contra as mulheres, que o capitalismo utiliza, né, e as empresas utilizam a seu favor, né. E aqui, esse slide ele vai trazer... Esses eixos que eu apresentava são estudos que o MAB já vem discutindo há alguns anos, né?
E agora, pensando mais concretamente nesse cenário de privatização do saneamento, de crimes socioambientais que acontecem na nossa região, de eventos climáticos, a gente poderia dizer como a mercantilização da água atinge a vida das mulheres, né? Então, aqui, identificando, que são questões também que já foram levantadas. Então, gera uma menor renda, né? Porque se as mulheres são as chefes de família, em grande medida, as responsáveis pela garantia econômica do lar, elas já ganham menos. E aí acontece uma elevação das tarifas de energia, de água, do gás. Então, isso vai gerar menos renda para a vida das mulheres, né? Vai diminuir a renda das mulheres que vão sofrer com essas tarifas, e isso vai gerar um empobrecimento, né? Principalmente das mulheres, né? Isso gera também um aumento no tempo de trabalho, porque são as mulheres as que vão pensar formas, quando falta água, ou quando a tarifa de energia vem muito exorbitante, são as mulheres as que vão pensar formas de economizar esses serviços para poder abater o preço na conta, né, de casa. Então, isso vai acumulando mais tarefas para as mulheres realizarem, mais trabalho, né? Quando a gente fala das barragens, né, toda essa problemática das barragens, que geram um adoecimento mental, psíquico e físico muito grande, principalmente com as mulheres, né? E aí essa realidade de viver em um ambiente no futuro cada vez mais incerto, né, inseguro, de serem expostas a contaminantes, né, viverem em lugares ambientalmente insustentáveis, e muitas vezes, pela violência que as mulheres já sofrem, elas também passam a ser criminalizadas, né, mesmo quando lutam pelo direito à água. Então, tudo isso a gente passa a vivenciar. E aí, para terminar, né, trazer também essa reflexão sobre o papel o papel das mulheres nessa luta, né? Quando a gente falava assim que as mulheres são as chefes, né, de família, em sua maioria, hoje. Então, quando a gente fala em relação à mercantilização, as mulheres são as mais impactadas com o preço da água, né, ou da energia e tal e tal. Então, elas são o principal alvo das privatizações. Nós, mulheres, somos os principais alvos das privatizações. Seja a privatização do saneamento, da energia, quando a gente olha para o preço, seja a questão das barragens, né? Então, isso quer dizer que não é possível a gente enfrentar a luta contra as privatizações, seja ela de qual tipo for, sem a participação das mulheres, né? Sem nós, mulheres, estarmos participando nesses espaços, ocupando esses espaços políticos, seja no movimento sindical, no movimento popular ou em outras organizações, né? Se nós queremos fazer a luta contra as privatizações, nós temos que entender que não tem como a gente vencer essa luta sem a participação das mulheres, inclusive porque somos nós as que melhor compreendem o que é o alto preço, o que são as consequências das privatizações, que é principalmente o alto preço nas contas, né, de água, de luz, do gás, da limpeza urbana e de outros serviços, né? Então, essa mensagem vai trazer isso, né? A importância da gente perceber isso. Pode passar. Então, nós, mulheres, somos as sujeitas fundamentais dessa luta. Por isso que eu já falei, né, que eu já trouxe, também porque nós, nessa sociedade, atualmente, né, temos sido maioria nos espaços coletivos de participação, ainda que muitas vezes a gente não tenha ainda garantido a visibilidade política, né, de representatividade no espaço de poder. Mas, quando a gente olha, por exemplo, no MAB, hoje a maioria dos grupos de base, as mulheres são a que estão na frente desses processos de mobilização, das lutas, né?
As mulheres elas assumem o protagonismo, né, no processo de construção de alternativas a esse desenvolvimento, e, historicamente, elas têm sido as guardiões do bem viver, da natureza, e são elas que criam redes de sociabilidade nas comunidades. E nós, atingidas por barragem, vivenciamos muito isso, né? Então, na comunidade, aquela rede comunitária que existe, de manutenção dos laços com os vizinhos, né? Ou no bairro, as mulheres são elas, principalmente, as que desempenham esse papel, que é super importante no processo de luta, né? Aqui vamos passar, porque o tempo já está estourado. Pode ir passando. E aí, para terminar, né, colocando essa importância do papel das mulheres nessa luta, tem uma companheira que, esses dias, na nossa última atividade nacional das mulheres, participou, que foi a Maria do Rosário. Ela falava isso, que, para nós, mulheres, ou a gente constrói o feminismo, né, ou a gente se rende a uma realidade de solidão, né, por todas as dores, todas as violências que nós sofremos. E ela dizia também uma coisa muito importante, que é que existe uma ética diferente em nós sermos mulheres de luta, organizadas, seja no movimento sindical, seja no movimento popular, que isso gera uma ética diferente, né, que a gente precisa valorizar, nós precisamos nos escutar e perceber isso, o quanto que, tecnologicamente falando, do ponto de vista de uma tecnologia social, de organizativa, popular, o quanto que isso é um acúmulo importante para a nossa luta hoje, que a gente constrói, pensando no futuro, de localizar e posicionar as mulheres como sujeitas, como protagonistas, seja os homens e outras mulheres ter essa capacidade de ouvir essa contribuição, esse acúmulo que as mulheres têm construído, por tudo que sofrem, né, por tudo que nós sofremos, todos os impactos que a gente vive, né, nos territórios, e essa capacidade de resistência, de se colocar como mobilizadoras da luta, né? E aí uma foto aqui da luta das mulheres, né, do Espírito Santo, as mulheres atingidas aqui no 8 de março, que são um exemplo muito bonito dessa força, né, por tudo que já enfrentam com os crimes dos crimes que enfrentam, né, no nosso estado, nesse estado, mas seguem muito firmes, né? A gente olha os vídeos e são todas as mulheres, né, que falam ali nos vídeos, depoimento, a força que nós mulheres temos, né, que é impressionante. E isso precisa ser visto, valorizado, para potencializar a nossa luta, né? E aí uma frase que é assim, que fala isso que eu, né, já estava colocando, que as mentes que carregam medos, fraquezas e desesperanças em consequência do desamparo são as mesmas mentes que às vezes são recipientes de coragem, ânimo e esperanças. Os fracos desarticulados contribuem para a permanência da fraqueza, mas quando os fracos se articulam, transformam-se numa fortaleza social. Pessoas, utopias e processos, o concatenamento dessas três situações de forma consciente produz o novo, a mudança. É isso, obrigada. Agradecer a Dalila pela imenso trabalho, uma perspectiva excelente, né? E creio eu que é inexorável que tenhamos que concluir que o debate sobre misoginia sanitária, sobre desigualdade sanitária, também alastra uma cosmovisão, né, como uma perspectiva do Viveiros de Castro, né, que faça a gente entender, inclusive, a partir do outro, essas perspectivas, e principalmente quando o outro é mulher, principalmente quando o outro é negro, principalmente quando o outro é etnia. O etnocentrismo se encontra presente também em mais uma raiz de um problema humano. Infelizmente, o sanitarismo não é diferente, como acabamos de ver. Não vamos abrir pergunta agora, porque senão o restaurante vai fechar, e aí a gente vai ficar aqui com fome, né? Então, acredito que quaisquer perguntas endereçadas da Dalila, ela vai responder, né, Dalila? Posteriormente, com certeza. Pessoa muito solícita, inclusive. E leiam
Tá vendendo, inclusive, né? É um excelente instrumento de luta começar por esse livro. É isso, pessoal. Obrigado a todos.